Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 23 do canto 11, intitulado A Canção do Brahmana de Avanti. Então, resumindo esse capítulo, é dito que ele conta a história de um sannyasi mendicante do país de Avanti, como exemplo de como se devem tolerar as perturbações e ofensas criadas por homens perversos. As palavras ásperas de pessoas rudes penetram o coração mais severamente que flechas. Contudo, um brahmana mendicante da cidade de Avanti, mesmo ao ser atacado por homens cruéis, considerou esse aborrecimento como mera consequência dos próprios atos passados e o tolerou com a máxima sobriedade. Antes, o brahmana fora um agricultor e comerciante extremamente ganancioso, avarento e irascível. Como resultado, sua esposa, filhos, filhas, parentes e servos foram privados de toda espécie de prazer e pouco a pouco passaram a se comportar de maneira muito fria para com ele. No transcurso do tempo, ladrões, familiares e a providência levaram embora toda a sua riqueza. Encontrando-se sem nenhuma propriedade e abandonado por todos, o Brahmana desenvolveu um profundo sentimento de renúncia. Ele ponderou sobre como o ganho e a preservação da riqueza envolvem grande esforço, medo, ansiedade e confusão. Devido à riqueza, manifestam-se 15 itens indesejados: o roubo, a violência, a mentira, fraude, luxúria, ira, orgulho, desassossego, desavença, ódio, desconfiança, conflito, apego a mulheres, jogatina e intoxicação. Quando esta meditação surgiu em seu coração, o Brahmana pôde compreender que o Senhor Supremo Sri Hari tinha de algum modo ficado satisfeito com ele. Ele sentiu que era só porque o Senhor estava contente com ele que ocorreu em sua vida essa aparente vicissitude. Ele ficou agradecido de que tivesse surgido em seu coração um sentimento de desapego e julgou ser este o meio concreto para salvar a sua alma. Nessa condição, ele se determinou a dedicar o resto de sua vida à adoração do Senhor Hari, e assim aceitou a ordem mendicante de Tridandi Sannyasa. Em seguida, ele passou a viajar pelas diferentes aldeias, pedindo esmolas. Mas as pessoas o perseguiam e molestavam. Ele, todavia, simplesmente tolerou tudo isso, mantendo-se firme como uma montanha.
Sempre fixo na prática espiritual que escolhera, ele costumava cantar uma canção conhecida como Bhikshu Gita. Nem os mortais, nem os semideuses, nem a alma, nem os planetas governantes, nem as reações do trabalho, nem o tempo são as causas da felicidade e do sofrimento de alguém. Pelo contrário, é só a mente a causa deles, porque é a mente que faz a alma espiritual devagar no ciclo da vida material. O verdadeiro propósito de toda caridade, religiosidade e assim por diante é pôr a mente sob controle. Quem atingiu a paz mental e dessa forma logrou a meditação não tem necessidade desses outros processos. Mas para quem é incapaz de fixar a mente, eles não têm nenhuma utilidade prática. O falso conceito de ego material ata a alma transcendental aos objetos dos sentidos materiais. O Brahmana de Avanti, portanto, com a mesma perfeita fé no Senhor exibida pelos grandes devotos do passado, determinou-se a atravessar o intransponível oceano da existência material, prestando serviço aos pés de lótus do Senhor Supremo Mukunda. Só quando alguém consegue convergir a atenção da inteligência para os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, é que se pode subjugar a mente de uma vez por todas. É esta a essência de todas as prescrições práticas para o avanço espiritual. Então aqui terminamos o resumo desse capítulo. E o primeiro verso começa com assim: Shukadeva Goswami disse: o Senhor Mukunda, o chefe dos Dasharas, tendo sido assim solicitado com todo o respeito pelo melhor de seus devotos, Sri Uddhava, primeiro reconheceu a exatidão das afirmações de seu servo. Então, o Senhor, cujos gloriosos feitos são muito dignos de ser ouvidos, passou a responder-lhe. O Senhor Sri Krishna disse: ó discípulo de Brihaspati, praticamente inexiste homem santo neste mundo capaz de recompor a própria mente depois de esta ter sido perturbada pelas palavras ultrajantes de homens bárbaros. Flechas afiadas que transpassam o peito e atingem o coração não causam tanto sofrimento quanto as flechas de palavras ásperas e ultrajantes que se alojam dentro do coração quando ditas por homens incivilizados. Meu querido Uddhava, a este respeito, conta-se uma história muito piedosa, e agora vou descrevê-la a ti. Por favor, ouve com cuidadosa atenção. Certa vez, um sannyasi foi insultado de muitas maneiras por homens ímpios. Com determinação, todavia, ele lembrou-se de que estava sofrendo o fruto do próprio karma anterior. Vou narrar-te sua história e o que ele disse. No país de Avanti, vivia certa vez um brahmana riquíssimo que era dotado de todas as opulências e trabalhava no comércio. Porém, era um homem avarento, luxurioso, ganancioso e muito irascível. Em seu lar, destituído de religiosidade e gozo dos sentidos lícitos, os membros familiares e hóspedes nunca recebiam o devido respeito, nem sequer com palavras. Ele, nem nas ocasiões adequadas, concedia ao próprio corpo a satisfação suficiente. Visto ser ele tão empedernido e avarento, seus filhos
parentes, esposa, filhos e servos começaram a sentir inimizade a ele. Desgostosos, eles jamais o tratavam com afeição. Dessa forma, as deidades que presidem os 5 sacrifícios da família enfureceram-se com o Brahmana, que, tal qual um yaksha, costumava guardar sua riqueza de modo mesquinho, que não tinha nenhum bom destino, nem neste mundo, nem no próximo, e que era desprovido por completo de religiosidade e gozo dos sentidos. Ó magnânimo Uddhava, devido à sua negligência no serviço a esses semideuses, ele esgotou todo o seu crédito de piedade e riqueza. A acumulação de seus exaustivos e repetidos esforços perdeu-se totalmente. Meu querido Uddhava, uma parte da riqueza desse pretenso Brahmana foi tirada por seus parentes, outra parte por ladrões, outra pelos caprichos da providência, outra pelos efeitos do tempo, outra por homens comuns e outra pelas autoridades do governo. Enfim, ao perder todos os seus bens, esse Brahmana, que nunca se ocupara em religiosidade nem em gozo dos sentidos, foi ignorado pelos membros de sua família. Ele então começou a sentir insuportável ansiedade. Tendo perdido toda a riqueza, ele sentiu imensa dor e lamentação. Sua voz ficou embargada devido ao pranto, e ele meditou longo tempo sobre sua sorte. Então, apoderou-se dele um forte sentimento de renúncia. O Brahmana falou o seguinte: ó, que grande infortúnio! Apenas infligi a mim mesmo suplício vão, lutando tanto para conseguir dinheiro que não se destinava à religiosidade nem ao prazer material. Em geral, a riqueza dos ávaros jamais lhes permite desfrutar alguma felicidade. Nesta vida, ela inflige-lhes o próprio tormento, e quando morrem, ela os envia para o inferno. Qualquer fama pura de alguém famoso e quaisquer qualidades dignas de louvor encontradas em homens virtuosos são destruídas até mesmo por uma quantidade mínima de cobiça, assim como a atraente beleza física da pessoa é arruinada por um vestígio de lepra branca. Para ganhar, conseguir, aumentar, proteger, gastar, perder e desfrutar a riqueza, todos os homens experimentam um grande labor, medo, ansiedade e ilusão. Roubo, violência, mentira, duplicidade, luxúria, ira, perplexidade, orgulho, desavença, inimizade, infidelidade, inveja e os perigos causados por mulheres, jogatina e intoxicação são as 15 qualidades indesejáveis que contaminam os homens devido à cobiça de riqueza. Embora essas qualidades sejam indesejáveis, os homens erroneamente lhes atribuem valor. Quem deseja alcançar o verdadeiro benefício da vida deve, portanto, permanecer afastado da indesejável riqueza material. Mesmo irmãos, esposa, pais e amigos de um homem unidos com ele por amor, de imediato romperão seus relacionamentos afetuosos e se tornarão inimigos por causa de uma única moeda. Até mesmo por uma pequena quantia de dinheiro, esses parentes e amigos
ficam muito agitados e sua ira se inflama. Agindo como rivais, eles rapidamente abandonam todos os sentimentos de benevolência e, num momento, rejeitarão a pessoa, chegando a ponto de cometer homicídio. Aqueles que alcançam a vida humana, pela qual oram até os semideuses, e nesse nascimento humano se situam como brahmanas de primeira classe, são extremamente afortunados. Se eles, contudo, menosprezam esta importante oportunidade, estão com certeza matando seu próprio interesse e assim atingem um fim muito lamentável. Que ser humano mortal, tendo alcançado esta vida humana, que é o próprio portão para o céu e para a liberação, ficaria voluntariamente apegado a essa morada de inutilidade, a propriedade material? Aquele que deixa de distribuir sua riqueza entre as pessoas adequadas, os semideuses, os sábios, os antepassados e as entidades vivas comuns, bem como os parentes imediatos, os afins e a si mesmo, está mantendo a riqueza apenas como um yaksha e cairá. Pessoas de discernimento são capazes de utilizar seu dinheiro, juventude e força para lograr a perfeição. Eu, porém, dissipei-os febrilmente no inútil esforço para obter mais riqueza. Agora que sou um velho, que posso conseguir? Por que deve um homem inteligente sofrer por seus vãos e constantes esforços de obter riqueza? De fato, o mundo inteiro está muito confundido pela potência ilusória de alguém. Para quem está nas garras da morte, de que adiantam a riqueza, ou aqueles que a oferecem, o gozo dos sentidos, ou os que o oferecem, ou ainda qualquer espécie de atividade fruitiva, que apenas faz com que voltemos a nascer no mundo material. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Hari, que inclui em si mesmo todos os semideuses, deve estar satisfeito comigo. De fato, ele me trouxe a esta condição de sofrimento e me forçou a experimentar o desapego, que é o barco para me transportar além deste oceano da vida material. Caso ainda reste algum tempo em minha vida, executarei austeridades e forçarei meu corpo a subsistir com o mínimo necessário. Sem mais confusão, buscarei aquilo que constitui todo o meu interesse próprio na vida e permanecerei satisfeito dentro do eu. Então, que os semideuses dirigentes dos três mundos bondosamente concedam-me sua misericórdia. De fato, Maharaja Katyavanga foi capaz de alcançar num único momento o mundo espiritual. Assim, depois de ter refletido desse modo, o Senhor Krishna continuou. Com sua mente fixa nesta determinação, aquele excelentíssimo Brahmana de Avanti foi capaz de desatar os nós do desejo dentro de seu coração. Ele, então, adotou o papel de um pacífico e silencioso sannyasi mendicante. Ele divagava pela terra, mantendo sob controle sua inteligência, sentidos e ar vital. Para solicitar caridade, ele viajava sozinho por várias cidades e aldeias. Ele não proclamava sua avançada posição espiritual e por isso não era reconhecido pelos outros.
ó bondoso Uddhava, vendo como um mendigo velho e sujo, pessoas rudes o desonravam com muitos insultos. Algumas dessas pessoas tomavam seu cajado de sannyasi e outras o cântaro que ele usava para coletar esmolas. Algumas levavam seu assento de pele de veado, outras suas contas de oração e outras roubavam sua roupa esfarrapada. Mostrando-lhe esses objetos, fingiam devolvê-los, mas tornavam a escondê-los. Quando se sentava à beira do rio, pronto para comer o alimento que coletara mendigando, semelhantes patifes pecadores vinham e urinavam na comida e ousavam cuspir em sua cabeça. Embora tivesse feito um voto de silêncio, eles tentavam fazê-lo falar, e se ele não falasse, batiam nele com varas. Outros o castigavam dizendo: este homem é apenas um ladrão. E outros o prendiam com cordas, gritando: amarrai-o, amarrai-o. Eles o criticavam e insultavam, dizendo: este homem é apenas um hipócrita e enganador. Ele faz da religião um negócio, apenas porque perdeu toda a riqueza e sua família o mandou embora. Alguns o ridicularizavam, dizendo: vede só este poderosíssimo sábio, ele é tão firme quanto as montanhas Himalaias. Mediante a prática do silêncio, ele luta por sua meta com grande determinação, tal qual um pato. Outros soltavam gases sobre ele. Ainda outros, às vezes, acorrentavam este Brahmana 2 vezes nascidos e o mantinham cativo como um animal de estimação. O Brahmana compreendeu que todo o seu sofrimento, provocado por outros seres vivos, por forças superiores da natureza e pelo próprio corpo, era inevitável, pois fora-lhe outorgado pela providência. Mesmo enquanto era insultado por esses homens de baixa classe que estavam tentando provocar sua queda, ele permanecia estável em seus deveres espirituais. Fixando sua resolução no modo da bondade, ele começou a cantar a seguinte canção. O Brahmana disse: essas pessoas não são a causa de minha felicidade e sofrimento, tampouco são os semideuses, meu próprio corpo, os planetas, minha atividade passada ou o tempo. Ao contrário, é só a mente que acarreta a felicidade e o sofrimento e perpetua a rotação da vida material. A poderosa mente impulsiona as funções dos modos materiais, dos quais evoluem as diferentes espécies de atividades materiais nos modos da bondade, ignorância e paixão. Das atividades executadas em cada um desses modos, desenvolve-se os correspondentes status de vida. Embora presente junto com a laboriosa mente dentro do corpo material, a superalma não se ocupa em empreendimento algum, porque ele já é dotado de iluminação transcendental. Agindo como amigo, ele, de sua posição transcendental, permanece apenas como testemunha. Eu, a alma espiritual infinitesimal, por outro lado, abracei esta mente, que é o espelho que reflete a imagem do mundo material. Dessa maneira, fiquei ocupado em desfrutar os objetos do desejo e estou enredado devido ao contato com os modos da natureza. Caridade, deveres prescritos, observância de princípios reguladores maiores e menores,
ouvir a Escritura, obras piedosas e votos purificadores, têm todos como objeto final a sujeição da mente. De fato, a concentração da mente no Supremo é a yoga mais elevada. Se a mente está perfeitamente fixa e pacífica, dize-me então qual é a necessidade de se praticar caridade ritualística e outros rituais piedosos. E se a mente permanece descontrolada, perdida em ignorância, então de que lhe servem essas ocupações? Todos os sentidos têm estado sob o controle da mente desde tempos imemoriais, e a própria mente nunca fica sob o domínio de nada mais. Ela é mais forte que o mais forte, e seu poder quase divino é assombroso. Logo, qualquer um que puder pôr a mente sob controle torna-se o senhor de todos os sentidos. Sem conseguir dominar este inimigo irreprimível, a mente, cujos impulsos são intoleráveis e que atormenta o coração, muitas pessoas estão completamente confusas e criam desavença inútil com os demais. Dessa forma, eles concluem que os outros são os seus amigos ou seus inimigos ou pessoas indiferentes a eles. Pessoas que se identificam com este corpo, que é apenas o produto da mente material, estão cegas em sua inteligência, pensando em termos de eu e meu. Devido à sua consideração ilusória de que este sou eu, mas aqueles são os outros, eles vagueiam na escuridão perpétua. Caso digas que essas pessoas são a causa de minha felicidade e sofrimento, então, onde se encaixa a alma nesta concepção? Esta felicidade e sofrimento não pertencem à alma, mas às interações dos corpos materiais. Se alguém morde a língua com os próprios dentes, com quem ele pode se irar em seu sofrimento? Se dizes que os semideuses que controlam os sentidos físicos causam sofrimento, ainda assim, como se pode aplicar tal sofrimento à alma espiritual? Este ato de agir e sofrer ação são meras interações dos sentidos mutáveis e de suas deidades governantes. Quando um membro do corpo ataca outro, com quem pode o indivíduo que está nesse corpo ficar zangado? Se a própria alma fosse a causa de felicidade e sofrimento, então não poderíamos culpar os outros, já que felicidade e sofrimento seriam simplesmente a natureza da alma. De acordo com essa teoria, nada exceto a alma existe de fato, e se percebêssemos algo além da alma, isso seria ilusão. Portanto, visto que felicidade e sofrimento não existem de fato nessa concepção, por que se zangar consigo ou com os outros? E se examinamos a hipótese de que os planetas são a causa imediata de sofrimento e felicidade, então também onde está a relação com a alma que é eterna? Afinal, o efeito dos planetas aplica-se apenas a coisas que nasceram. Além disso, astrólogos peritos explicaram que os planetas só causam dor uns aos outros. Portanto, visto que a entidade viva é distinta desses planetas e do corpo material, contra quem
deve ela desabafar a sua ira. Se aceitamos como hipótese que o trabalho frutivo é a causa de felicidade e sofrimento, ainda assim não estamos lidando com a alma. A ideia de trabalho material surge quando há um agente espiritual que é consciente e um corpo material que sofre a transformação de felicidade e sofrimento como reação a tal trabalho. Visto que não tem vida, o corpo não pode ser o verdadeiro receptor de felicidade e sofrimento. Nem pode a alma, que em última análise é completamente espiritual, e a parte do corpo material. Porque o karma não tem, então, nenhum fundamento último, nem no corpo, nem na alma, com quem a pessoa pode se zangar. Se aceitamos o tempo como a causa de felicidade e sofrimento, esta experiência ainda não pode se aplicar à alma espiritual, pois o tempo é uma manifestação da potência espiritual do Senhor, e as entidades vivas também são expansões da potência espiritual do Senhor, manifestas através do tempo. De certo, o fogo não queima suas próprias chamas ou centelhas, nem o frio danifica seus próprios flocos de neve ou granizo. De fato, a alma espiritual é transcendental e está além da experiência da felicidade e sofrimento materiais. Com quem, pois, a pessoa deve se zangar? O falso ego dá forma à existência material ilusória e assim experimenta felicidade e sofrimento materiais. A alma espiritual, todavia, é transcendental à natureza material. Ela jamais pode ser, de fato, afetada pela felicidade e sofrimento materiais em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias ou por intermédio de qualquer pessoa. Quem compreende isso não tem absolutamente nada a temer da criação material. Cruzarei o intransponível oceano de ignorância, fixando-me firmemente no serviço aos pés de lótus de Krishna. Isto foi aprovado pelos acharyas anteriores, que estavam fixos em firme devoção pelo Senhor, Paramatma, a suprema personalidade de Deus. O Senhor Sri Krishna disse: então, tornando-se desapegado devido à perda de sua propriedade, esse sábio abandonou sua melancolia. Deixando o lar, ele aceitou o sannyasa e passou a viajar pela terra. Mesmo quando insultado por patifes tolos, ele permaneceu inabalado em seu dever e cantou esta canção. Nenhuma outra força, além da própria confusão mental, faz a alma experimentar felicidade e sofrimento. Sua percepção de que existem amigos, pessoas neutras e inimigos, e toda a vida material que ela constrói ao redor desta percepção são simplesmente criadas a partir da ignorância. Meu querido Uddhava, fixando sua inteligência em mim, deves então controlar de uma vez por todas a mente. Esta é a essência da ciência da yoga. Qualquer um que ouça ou recite para os outros essa canção do sannyasi, que apresenta o conhecimento científico a respeito do absoluto, e que então medite sobre ela com plena atenção, não voltará jamais a ser dominado pelas dualidades da felicidade e do sofrimento materiais.
Então aqui terminamos, né, esse capítulo, né, 23 do Srimad Bhagavatam, que é a canção do Brahmana Avanti, e é dito que, né, o sannyasi Vaishnava refugiou-se no serviço devocional ao Senhor e assim pôde superar a potência ilusória de seu objeto de adoração, a suprema personalidade de Deus. Ele mesmo meditava sobre esta canção e a ouvia, e além disso a ensinava aos demais. Tendo recebido a misericórdia do Senhor, ele iluminava outras almas condicionadas, dando-lhes inteligência transcendental, para que elas também pudessem seguir os passos dos devotos do Senhor. Religião significa, na verdade, tornar-se devoto puro do Senhor Supremo em serviço amoroso. Aqueles que procuram desfrutar o mundo material ou apenas renunciam a ele para evitar inconveniência pessoal, não conseguem compreender a verdade e o amor a Deus, no qual o objetivo único é a satisfação do Senhor. Aqui, né, terminando e mostrando que não só devemos ouvir, né, as filosofias que o próprio Senhor Krishna está falando aqui, recitando o exemplo dessa oração, né, dessa canção do Brahmana de Avanti, mas também devemos, né, ensinar as outras pessoas a raciocinarem em cima desses termos da diferença entre a alma, a energia material e como a alma fica, né, tutelada ou presa a essa energia material devido a essa confusão que o falso ego, né, em ignorância, traz, né, na nossa interpretação aqui durante a vida. Então, nesse capítulo foi muito interessante, que mostrou, né, que uma pessoa que está presa às riquezas, assim, de uma forma ávara, né, acaba no final sendo um alvo de muita ansiedade, de lamentação, e quando Krishna tira, né, a riqueza desse sannyasi, ele consegue, né, com a boa inteligência, entender que Krishna estava favorecendo, na verdade. E aí, somente nesse ponto da renúncia, ele compreendeu, né, onde ele estava inserido nesse contexto da energia ilusória com a família, amigos, inimigos, querer ter posses. E aí mostra que quando você tem as posses materiais, você não só é possuído por elas, como também há muitos inconvenientes que são aqui, né, nesses versos, né, dizendo que aí você vai ficar com medo de ladrão, vai ter muitas outras coisas que vão estar ameaçando a sua riqueza e você vive em ansiedade. E por isso, né, Prabhupada falava, né, tenha vida simples com pensamentos elevados e entenda que se você tiver, né, consciente dessa movimentação da natureza material, você vai receber o necessário, principalmente se você estiver refugiado, né, em Deus, em Krishna, em Vishnu, né, no seu coração, que é, na verdade, o Senhor, né, supremo de tudo, que está controlando todos aqueles administradores do universo que nos trazem, né, isso que se chama de riqueza, de benefício material. Tudo é fornecido por esses agentes superiores, mas esses agentes estão servindo a Krishna. Então, quando você está realmente rendido a Krishna, vivendo em amor, praticando o serviço devocional, levando essa mensagem a várias pessoas, os semideuses então te auxiliam aqui nesse mundo. Então você não precisa temer nada, mas use a sua forma humana da melhor forma, né, da melhor maneira para viver em paz, sem estar confuso, né, em relação ao corpo material, nesses sentimentos de eu, esse eu egoísta e meu, e tudo que tem em relação a mim é meu, né? Então nós temos que renunciar a essas propensões, né? Isso que se chama o desapego do mundo material.
Então esse capítulo aqui é muito importante, muito interessante, porque Krishna ele tem esse jeitinho filosófico de mostrar para a alma, né, ou para a mente, vamos dizer assim, no caso aqui, para entender que a mente, você não tem que entrar em conflito com sua mente, tem que simplesmente sair, né, ou transcender a mente, mas usar a mente de uma forma correta nesse mundo material. Porque a mente é o centro dos sentidos e esse mundo material se manifesta através da percepção da mente. Mas você tem que usar essa percepção mental com a força da inteligência que está baseada na autoridade do conhecimento transcendental que é dado, né, diretamente por Deus, como estamos vendo aqui nesses vários capítulos, né, maravilhosos do Srimad Bhagavatam. E aí, dentro desse entendimento, naturalmente, você vai vendo como a sua mente está se movimentando dentro desses três modos da natureza material, né, que são a base, né, das atividades, do ritmo ou da passividade. Você observa a sua mente e começa a fazer esse sacrifício, essa austeridade de ser uma testemunha, assim como Deus é uma testemunha dentro do seu coração, só que Ele não interfere no seu livre-arbítrio, né? Então devemos usar a nossa liberdade para seguir a vontade de Deus nesse mundo, né? E assim, fazendo da mente um instrumento útil, né? Seguimos o nosso progresso espiritual até nos libertarmos desse corpo material. Essa é toda a história que temos que fazer nesse mundo. E não ficarmos identificados com esse corpo material, tentando avaliar que nosso sofrimento ou felicidade depende de alguns elementos, né, do mundo, e sair que esse sofrimento e essa felicidade são relativas à mente, não tem nada a ver com a alma, né? A alma só é feliz quando ela está rendida aos pés de lótus do Senhor Krishna. E aí o Senhor Krishna diz, né, está dizendo aqui, que nós vamos realmente nos libertar dessa energia material simplesmente, né, ouvindo, estudando, tendo, né, essa sabedoria que só pode ser dado pelo próprio Deus. Então é muita misericórdia. O Srimad Bhagavatam, né, é a forma literária de Deus. E ao estarmos em contato com esses versos, né, com esses áudios, naturalmente vamos compreender, né, Krishna na íntegra, de uma forma científica. E ele está sempre nos ajudando, né? Tanto externamente, quando você está lendo aqui o Bhagavata, quando você está cantando o Santo Nome, né, quando você está oferecendo orações, e da mesma forma ele também está ajudando internamente na medida que você vai correlacionando a sua mente com o espírito, mas entendendo que a mente não tem nada a ver com o espírito, mas ele é um instrumento, né, legal que Deus nos deu para sairmos desse mundo, porque na forma humana, essa mente ela já atua mais poderosamente junto com a inteligência, né? Na forma animal, por exemplo, quando você estava lá, era uma coisa mais instintiva, não tinha essa inteligência que ele está aprimorando aqui com a gente no Bhagavatam, né? Aprimorando a nossa inteligência. E aí a capacidade, a qualidade da forma humana é que o espírito consegue, através dessa forma, controlar a sua mente, direcionando-a para atividades transcendentais ou espirituais para satisfazer o Senhor Supremo. É dessa forma que temos que seguir na nossa vida dia a dia, né? Porque esse Brahmana aqui de Avanti, ele renunciou depois que perdeu tudo. Aí depois do dissabor da vida familiar, de várias considerações, ele começou a andar pelo mundo. Mas essa renúncia, você não precisa, assim, abandonar o mundo. Se você compreende com sua mente, por exemplo, essa canção do Brahmana de Avanti, se você realmente interioriza esse conhecimento, entendendo que as diferenças, né, da natureza material com a alma, então você renuncia em qualquer condição de vida que você tiver.
Tudo vai depender da compreensão. Lógico que esse Brahmana teve que passar por certas situações, e aqui, né, Krishna usa esse exemplo para nos fazer ver de modo prático, né, o que acontece. Então a gente precisa passar por isso. Mas se você estuda a canção desse Brahmana e começa a compreender a diferença do corpo e da alma, e você observa como você deve agir mentalmente, naturalmente você vai se desapegar desses elementos materiais que são coisas transitórias, né, irreais, que não vão te levar a nada, senão a uma prisão, e posteriormente você vai ter que ter outro corpo material, porque você não entendeu que você tem que ir além da mente. Então, Krishna está falando, a única coisa que causa sofrimento e felicidade, na verdade, nesse mundo material, é a ignorância da mente. E se você se situa no espírito, junto com Deus que está dentro do seu coração, então você atinge a Ananda, né, que é a felicidade espiritual, que é contínua, que não tem esses intervalos, né, entre dor e prazer. Não, você vai além da mente. É isso que Krishna está nos propondo aqui nesse capítulo, né, 23 do Srimad Bhagavatam. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Leiam de novo, assim, ouçam várias vezes esse capítulo, né? Ou estudem, né? Peguem um livro, estudem, não sei. Mas não deixe não só simplesmente passem assim, ouçam o áudio e depois já passa para outro, não. Tem que se aprofundar em cada áudio, né? Se aprofunda para você realizar aquilo que Krishna está tentando tão amavelmente nos explicar. Ok? Então todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.